Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar uma olhadinha na retrogradação do planeta Plutão. Plutão entra em seu movimento retrógrado dia 29 de abril e fica nesse movimento até dia 8 de dezembro de 2022. Plutão é um planeta lento, Plutão é um planeta geracional. Geracional por quê? Geracional porque como ele é muito lento, ele passa muito tempo em um determinado signo, é toda uma geração que nasce quando Plutão está transitando por determinado signo. E olhem só, ele vai retrogradar apenas 2 graus, do grau 28 e 36 ao 26 e 7. Olhem aqui, eu trouxe as efemérides de abril e de maio para vocês darem uma olhadinha, né? Se for possível olhar, aqui ele estaciona, né, no grau 28 e 36, e daí ele vai começando a fazer o movimento aparente para trás, né? Mas observem, todo esse tempo ele não sai do grau 28, né? O que vai mudando aqui são os segundos, certo? Também trouxe o glifo para a gente dar uma olhada, porque Plutão é profundidade, né? Então, o glifo, que é o símbolo, um dos símbolos, né? É o círculo do espírito, a lua, né? O semicírculo da alma, como a lua, né? E a Terra. Como é que a gente pode ler esse símbolo, né? A gente pode ler que o espírito se eleva acima da matéria e da alma. Então, é realmente profundidade a palavra para Plutão. Também tem outro detalhe. Lembram que na antiguidade, apenas os 7 planetas conhecidos, eram 7 planetas conhecidos, o Sol e a Lua eram considerados planetas também. A gente sabe hoje em dia, né, que são os luminares, mas a gente continua considerando planetas, né? Então, 7. Saturno era o último, Saturno era o limite, não tinha mais nada, né? O sistema solar acabava ali. Daí descobriu-se Urano, descobriu-se Netuno e depois se descobriu Plutão. E sabe-se agora que, até esse momento, pelo menos Plutão é o último, né? E a gente sabe que tem muito mais além de Plutão que a gente não conhece. Então, o Plutão simboliza, na realidade, a nossa parte menos conhecida, a parte da qual menos consciência nós temos, certo? Então, pessoal, olhem só, muita transformação, eu coloquei aqui no título transformações lentas, porém profundas, muitas transformações, só que de repente a gente, como o planeta é muito lento, diferente dos trânsitos de Mercúrio e de Vênus, por exemplo, né, as retrogradações deles, aqui, como é muito lento, de repente a gente não percebe assim de imediato que transformações estão acontecendo em determinada área da vida da gente, né? Quem já fez o seu mapa, vai lá e olha em que grau o Plutão, em que casa o Plutão está e que aspectos ele faz com os outros planetas, porque isso tudo vai estar sendo ativado. Mas me acompanhem aqui, né? Por quê? Porque dentro desse período, assim, ó, de repente, traumas, ressentimentos, coisas que estavam muito enraizadas, muito escondidas dentro de nós, podem vir à tona nesse período, podem ir vindo, né? Lentamente vindo à tona, vindo à consciência, para que a gente consiga colocar luz em todas as situações que podem ter sido traumáticas, podem ter desencadeado ressentimentos que ficaram guardados lá dentro da gente. Então, a gente pode
utilizar esse período, né, da melhor forma possível, se a gente resolver mergulhar dentro da gente e se permitir enxergar o que está escondido lá dentro, né? De repente, feridas que a gente tinha ou tem, que está escondido lá dentro, vão vir à tona. Vai ser um momento para a gente encarar questões ou assuntos que a gente está deixando, levando com a barriga. Por quê? Porque são desagradáveis de serem vistos, situações que nos incomodaram, nos incomodam até agora. Na divisão do mundo entre os deuses, Zeus ficou com o Olimpo, Netuno com as águas, né, os oceanos, e Plutão ficou com o submundo, ou seja, com o nosso mundo inconsciente. Então, muita coisa que está lá dentro, guardada, pode sim vir à tona. Sombras nossas ou dos outros podem se manifestar, a gente vai ter que lidar com essas sombras, a gente vai ter que lidar com feridas que a gente possa estar enxergando, a gente pode ter que lidar com assuntos que são pesados, que a gente vem adiando, que a gente não quer falar, que a gente não quer conversar sobre eles, né? Mas a gente de repente vai ter que lidar com isso. Plutão é o deus considerado deus da morte, ou seja, morte física ou morte de posturas, morte de padrões de comportamento, morte de atitudes dentro de nós, que a gente simplesmente ia levando, coisas que de repente já como eu digo, né, cumpriram o seu prazo de validade, né, como o Plutão rege tudo que está abaixo da Terra, assim como tem a sementinha que está vindo, tem coisa apodrecendo lá embaixo, né? Mas às vezes apodrecendo para poder virar um adubo, para poder fertilizar essa terra. Então, coisas que estão dentro de nós, estão se deteriorando dentro de nós, elas podem ser olhadas, podem ser limpas e a gente pode sair fortalecido e encarar e aceitar o nosso poder, a forma como a gente coloca esse poder no mundo, porque isso também vai estar em questão, né? Porque Plutão é o poder e também é o poder, né? Então essas coisas vão estar ou de forma sutil ou de forma declarada, sendo movimentadas ao nosso redor. Misticismo, ocultismo, de repente um encanto, né? Uma atração por tudo que seja misterioso, né? Por tudo que seja oculto. Então, pessoal, a gente pode usar esse trânsito para fazer uma grande limpeza interna, para purificar posturas, para purificar atitudes, para purificar pensamentos, para modificar padrão de comportamento, para modificar e transformar de forma positiva a nossa vida, mesmo que as situações que estejam acontecendo não sejam fáceis de se lidar. Ok? Então, por enquanto era isso. O Plutão é um tema mais denso, né? Meu nome é Rosângela Ferraz, canal Astrologia Momento Atual. Quem ainda não está inscrito, fique bem à vontade, venha, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário, esteja aqui com a gente, ok? Até mais!